Bem, irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando as duas colunas da igreja. Vamos refletir um pouco sobre essas duas colunas para entender um pouco o projeto de salvação de Deus. Que às vezes a gente precisa aprofundar. Daqui para frente, eu vou fazer um apelo. Aprofundem na fé. Busquem informação. Compre o catecismo da igreja, tem lá na secretaria. Participe da formação. Tem informações também na internet, hoje, de várias pessoas. Se alguém quiser depois me perguntar algo em particular. Tem vários padres, vários leigos também, que tem vários cursos de catecismo pela internet. Nós precisamos de pessoas que fundamentem a sua vida numa fé sólida. Não dá mais para comer e ficar com leitinho, como dizia São Paulo. Porque daqui para frente, os ataques serão contínuos. Contínuos, né? Judicialmente, em todos os sentidos. E se você não tiver uma fé aprofundada nessas colunas que são da igreja, que são os apóstolos, a doutrina, a chance de você se perder é muito grande. Quem são os dois apóstolos? Pedro foi o primeiro chamado, né? Pedro, irmão de André. Ele era pescador, simples. E vocês notam durante o período com Cristo, que ele sempre tinha um pouco de dificuldade, limitação. Questionava, nós largamos tudo, vamos ganhar o quê, Senhor? E Pedro, ao mesmo tempo, não tinha vergonha diante de Jesus de dizer o que pensa. Por isso que acabava que ele era mais exposto. Então a primeira coisa que nós temos que aprender com Pedro, que foi o príncipe dos apóstolos, o escolhido para ser o chefe, é não ter vergonha da nossa fraqueza diante de Deus. Aqui para frente, não tenham vergonha de ser fracos. Às vezes tem gente que assusta quando vai falar comigo na direção espiritual, e quando começa a falar das fraquezas, eu falo, aproveita essa situação. Mas como assim, pá? Degusta a fraqueza. Porque uma das coisas mais terríveis que tem para Deus é você se sentir forte, autossuficiente. Igual esses que eu citei no início da missa. Vamos acabar com a igreja católica. Ai daquele que se colocar entre nós, serão esmagados contra os muros da China. Né? A gente já sabe quem é. Essas pragas são a maior resistência para a graça. Ser fraco não é defeito. Desde que você exponha isso diante de Deus e mendigue o amor de Deus. Pedro fazia isso. A única vez que Pedro começou a tentar ser autossuficiente foi quando Jesus profetizou que ia ser morto e ele disse, jamais, Senhor, permitirei. Morrerei por ti. Ali foi um momento em que Pedro começou a querer ser alguma coisa. E Jesus disse, cuidado, Pedro. Pois eu te digo que antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. E depois, quando Jesus foi para a cruz, primeiro no horto ele dormiu. Uma coisa importante. Dormiu na hora da vigilância. Não durmam. Nós estamos vivendo o momento do horto. Não durmam. Não deixem Jesus sozinho na Eucaristia, exposto na igreja. Aliás, cobrem de mim para abrir a igreja à noite, para fazer vigília. Não percam esse momento. Nós estamos no Horto das Oliveiras. Precisamos de gente vigilante. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente dormindo. E depois, assim como Pedro dormiu, o que aconteceu? Ele não teve a graça suficiente para ser fiel a Jesus. E nem foi um soldado romano. A primeira pessoa que viu Pedro foi uma cozinheira. Né? Ah, esse aí eu conheço. É do grupo de Cristo. O que Pedro disse? Não, nunca ouvi falar.
e negou 3 vezes, mesmo para pessoas simples. A fraqueza humana, a nossa força vem da graça. A nossa força vem da graça. Nós somos fracos naturalmente. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Nada. Pedro nega, e depois quando Jesus ressuscita, ele chega até Pedro e diz o quê? Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Claro que um verbo ágape, para mostrar que ninguém pode dar a vida sem a graça. E Pedro responde um amor de amizade, filos, né? E depois fica triste. E Jesus diz, vá, apacenta as minhas ovelhas. Qual que é a mensagem naquele momento? A igreja foi fundada com a fraqueza humana e a força divina. A fraqueza humana e a força divina. É assim que foi a igreja fundada. A vida inteira, às vezes a gente fala, hoje, nossa, mas a igreja hoje está cheia de gente complicada, contra testemunhos. Sempre a igreja teve isso. Sempre a igreja teve sacerdotes santos e grande parte de sacerdotes corrompidos. Bispos santos e grande parte de bispos corrompidos. E até papas corrompidos. Mas quem é que mantinha a igreja viva? O Espírito Santo. A gente tem que aprender a lidar com essa interface, fraqueza humana, força divina, que foi que sustentou Pedro. E olha que coisa interessante. Pedro, que antes tinha vergonha da cozinheira, no final da vida pós-Pentecostes, após reconhecer que ele é fraco e que precisa da graça, na hora que ele foi colocado para ser crucificado, ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Virem a cruz, me coloca a cabeça para baixo. Uai, mas é o mesmo Pedro? É o mesmo? Sim, mas totalmente esvaziado de si e cheio do Espírito Santo e da graça. É isso que a gente tem que aprender a ter. Por isso que eu falo, aproveita a sua fraqueza. Aproveita e mendiga a graça. Porque é a hora que você não tem como achar que você é grande coisa. Por que que esse representante, esse presidente, esse ditador falou aquilo? Porque ele vê um exército enorme, ele se coloca no carro em cima e tem uma ilusão que é uma grande coisa. Esquece que é um nada, desculpa, uma vontade de falar uma palavra, merda. Não é nada. Nós não somos nada. Pode pôr exército chinês, russo, bomba atômica. Você não é nada. Nada. Agora, quando você está na fraqueza, você sabe disso. Quando você pega uma doençazinha, você já vê que você não é nada. Não importa quem você seja e quanto dinheiro você tenha. Degusta. Pedro aprendeu a isso com a sua fraqueza. E Paulo? Paulo, pelo contrário, no início era cheio de si, né? Eu vou acabar com os cristãos. Deixa comigo. Ele foi para Damasco para destruir tudo. Todo mundo tinha medo dele. Participou da morte de Estevão. Estava lá. As vestes caíram nos seus pés. Mas quando teve um primeiro encontro mais profundo com Jesus, ele cai. Cai e aquela luz divina de Cristo cega Paulo. Ou seja, a pessoa que é muito autossuficiente, quem que é hoje a pessoa? Sabe aquelas pessoinhas que falam assim, ei, compadre, ai da minha família se não fosse eu sustento todo mundo. Família da minha mulher, se não fosse eu estava tudo perdido. Ah, Deusinho, você não sabe o que te espera. Se não quebrar o queixo antes de morrer, cuidado com isso. Cuidado, quem sustenta a família não é você, é a providência divina. Você amanhã pode estar caquético na cama de fralda, e essa família que você sustenta tem que limpar você todos os dias. Acorda enquanto é tempo. Nós não somos nada. E Paulo, cego, foi conduzido até Damasco. Aquele que ia com todas as forças, agora
vai conduzido, porque teve uma experiência com Cristo que disse: Paulo, por que me persegues? Jesus disse: persegue, porque quem persegue o povo, persegue a ele. Nós somos o corpo de Cristo, todo mundo que é batizado. Isso serve para hoje. Ai de vocês que estão aí perseguindo os cristãos, as crianças. Ai de vocês, juízes, promotores, que declaram guerra contra os valores cristãos. Porque isso é garantido pela Constituição. Defender a vida, defender a pureza. E agora nós estamos sendo perseguidos. Mas ai de vocês se não converterem antes. Ai, né? Isso acontece o tempo inteiro, em toda a história. Mas vai saber, vai lá no século XVI, XV, XIV, XIII, esses bambambãs, onde que estão agora? Os que perseguiam os cristãos. Onde está Nero, que matou Paulo e Pedro? O imperador, que botou fogo em Roma e depois culpou os cristãos. E não só Pedro e Paulo que ele matou. Matou vários cristãos na época. Inclusive a igreja no dia seguinte, no dia 30, ela celebra os protomártires, né? Colocaram os cristãos amarrados nos postes, como com fogo para iluminar a cidade. Jogava as feras. Cadê Nero? Cadê Domiciano? Diocleciano? Onde estão essas pragas? Mas os santos nós sabemos. Nós sabemos de santa felicidade perpétua, porque quando o diácono for ordenado, esses santos que morreram lá no século I, santa felicidade perpétua, rogai, foram lá martirizadas no século I ou II. Esses nunca vão, ninguém vai apagar. São Paulo e São Pedro aqui em Porá, no interior de Goiás, nós estamos dando honra a eles. Honra. O sangue de mártires são semente de novos santos, né? Diziam os padres da igreja. Não tem ninguém que destrói a igreja, seus petulantes. Ninguém vai destruir a igreja. Esqueçam. Nós somos uma instituição divina, do alto. Quem nos sustenta é o Senhor do universo. Claro, nós vamos sofrer e até morrer. Mas ninguém para essa igreja, como nunca parou nesses 2000 anos. Nunca ninguém conseguiu freá-la. E olha que tentaram de todas as formas. No século XVIII, XIX, tentaram provar que a Bíblia não era inspirada, juntou alemães e suíços. Até hoje tentam provar que não existe verdade na Bíblia. E a igreja sempre para frente. É isso. Porque a mão divina, a igreja é instituição divina. E nós temos que crer nisso. E depois Paulo chega a Damasco. Quem é que vai lá? Ananias, o menorzinho entre eles, para orar. Olha tanto que Deus é esperto. Paulo, que era cheio de si, agora precisa da oração do outro menor. Quando Ananias reza, cai as escamas, a escama da petulância, do orgulho, da vaidade, né? Aí Paulo também vira uma coisa de doido. O apóstolo das nações, o homem que vai pregar para todo mundo, sofrer todo tipo de perseguição, chorar, mas dar a vida por Cristo. Capaz de uma interpretação teológica do depósito da fé, único. Não tem ninguém que chega perto. Aquelas cartas de São Paulo são uma coisa incrível. E depois, ambos são levados para Roma, que era a capital do maior império de todos os tempos. Nunca existiu um império daquele tamanho. E que os dois são mortos ali, um lá na colina Vaticana, e o outro fora dos muros de Roma, porque ele era cidadão romano, onde, não sei se alguém já foi em Roma, mas o lugar que cortou a cabeça de Paulo era um pouco declinado, e a cabeça bateu 3 vezes, pá, 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 e formou 3 fontes de água. Inclusive elas estão lá. Por isso que chama Tre Fontane, igreja das 3 fontes. Lugar belíssimo, tem até um mosteiro trapista. Foi onde eu fiz o meu retiro para a ordenação diaconal. E eu fui ordenado na Basílica, onde está os ossos de São Paulo. Então é uma honra para mim, né? E ali eu pedi para São Paulo, para nunca recuar, para ter a força dele, né? Para falar a verdade, doa quem doer.
Doa quem doer. É a verdade que mostra o amor. O pai que não fala a verdade para o filho não ama. Não ama. O pai que não corrige não ama. Simplesmente ou quer ficar livre, compra PlayStation, compra lá, tudo, ou é preguiçoso, né? Ou não está nem aí com o bem do filho. Agora o pai que realmente ama a mãe, dá fadiga na correção, na verdade. É assim que tem que ser. Amando, mas na verdade. Não existe amor sem verdade, como poliamor que estão querendo dizer aí. Tudo é amor. Mentira! Para amar você tem que conhecer a pessoa, você tem que estar disposto a dar a vida por ela. Será que essa orgia que estão dizendo que agora é poliamor, você dá a vida por quem você entrou na orgia? Isso é amor? Você sai de lá, você quer outra. Você nem sabe com quem você estava. Não entram nessa ilusão. Basta o amor. Que amor é esse? Amor? Amor é um casamento com todos os problemas, com todas as dificuldades, doença e tudo, e falta de sexo por toda a vida, e está lá junto. Junto, do lado. Doença, lá no Araújo Jorge, o marido ou a esposa do lado, numa cadeira de fio no corredor, vomitando. Não é orgia. Isso é amor. Porque está renunciando a si. Lá em Roma, tem uma capela perto do São Calixto, as catacumbas de São Calixto. Uma capelinha bem pequenininha, e você vê a marca de São Pedro, dizem que é a pegada de São Pedro. E uma frase assim, quo vadis? Aonde vai? Dizem que Pedro, com a perseguição de Nero, quis fugir de Roma. E quando ele estava fugindo, encontrou com Jesus, voltando para Roma. E Pedro perguntou, Senhor, quo vadis? Aonde vai? E ele respondeu, vou voltar a Roma, morrer de novo por ti. Aí Pedro disse, não, Senhor, deixa, eu volto. Foi quando ele parou, né? Pegada de Pedro. Eu vou. Foi quando Pedro voltou. Está lá a capela, a Via Ápia, em Roma. E as duas colunas, deram a vida pela verdade, assim como Cristo deu. E foi a igreja que manteve toda a fé do povo por muitos anos. Até a Bíblia não tinha acesso até o século XV, quando ele tinha imprensa. 1453, se não me engano, quando foi inventada a imprensa. O povo acha que a Bíblia caiu do céu de zíper, né? Não tinha. Quem sustentava a fé do povo era a igreja. Hoje o povo não confia na igreja. Não confia na igreja. Quando a igreja fala, os dois morreram em Roma, porque Deus quis mostrar que a igreja de Roma é o centro de toda a igreja do mundo. Por que tem que ter um papa? Por causa da verdade ser universal e única, não é? Se não existe um representante mundial, quem garante que depois não vai se afastar as outras igrejas? Concordam? A Coca-Cola, se não tivesse um presidente mundial da Coca, e tivesse só regional, o que ia acontecer com o gosto da Coca? A Coca aqui ia ser totalmente diferente da Índia. Quem que garante que a Coca vai ser pelo menos semelhante? Dizem que muda por causa da água, né? Alguma coisa assim. Quem garante? Um presidente. A nossa fé católica é universal, católica universal. Por isso que teve que ter o Papa. Para garantir isso, né? E nesses textos de hoje nós temos um momento em que Pedro está preso. Quem que reza por Pedro? Para ele sair da prisão? A igreja. O povo, hoje em dia, mais que nunca, entendam, coitado de padre e bispo, nós somos tão poucos, nós não damos conta mais dessa bagunça que está tendo aí não. Ou os leigos viram santos, ou o mundo está perdido. Quem vai brigar no judiciário, no trabalho, defender a igreja? Vocês. Agora, como é que vocês vão brigar se não tem formação? Não está lendo, não lê a Bíblia, não lê catecismo, não participa da formação, não reza?
Na primeira combate, vocês recuam. É esse povo que rezou, que fez o anjo descer e libertar Pedro da prisão. É a oração do povo. E depois São Paulo diz no final da vida: combati o bom combate. Agora eu quero uma libertação maior, a do pecado para a vida eterna. Essa é a nossa libertação, né? A morte não é o fim. Não tenham medo da morte de quem mata o corpo, dizia Jesus, né? Tenham medo de quem perde a alma. Esse a gente tem que temer, que pode jogar nossa alma eternamente no inferno. Lutem pela igreja, ensine os filhos. Vocês geraram filhos, procriaram filhos, que vão ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira. O povo está dormindo, enquanto Jesus está preparando para o horto, né? A igreja, o corpo de Cristo está caminhando para o Calvário, está no catecismo. A igreja caminha para o Calvário. Precisamos de santos que busquem uma doutrina forte. Nós confiamos em vocês. Repito, eu, padre, não tenho acesso a esse povo lá. Cada dia mais, aqui em Porá tudo bem, mas em grandes centros, o povo não quer saber de padre. São vocês infiltrados com a amizade que vão levar a fé, levar esse povo, trazer o povo do mundão para a verdade e o verdadeiro amor aqui na igreja. Nós precisamos de leigos, né? E aqui no Evangelho, Jesus pergunta: quem sou eu? Olha, tanta gente que fala de Jesus que não sabe nada, né? Não, para mim Jesus é um cara legal. Não, para mim Jesus foi um revolucionário social. Meu Deus, quem é você para falar o quê, criaturinha? Quem sabe quem é Jesus? É a igreja, a quem Jesus entregou o depósito da fé na coluna dos apóstolos. Seja humilde, caramba. Pergunta o que a igreja diz. Quem é Cristo? É o Filho de Deus, que deixou os sacramentos. Não é um cara legal, como alguém diz por aí. É muito engraçado, já ouvi tanta gente. Não, para mim Jesus não é Deus, para mim Jesus é um cara inteligente que... Quem é você, meu Deus do céu? Santa paciência, né? Quem sabe mais? A igreja que apresentou Cristo ou o Zé Mané que nasceu ontem? Não, a gente tem que também ter um pouco de desconfiômetro também, viu? A petulância. Gente, eu sou médico. Eu nunca vi meu coração. Estudei medicina, vi coração dos outros, fiz lá. Nunca vi meu pulmão. Meu fígado. Nada. Nem vê. Como é que uma criaturinha que não sabe nem dos seus próprios órgãos, não sabe nem como é que funciona. Agora, se eu falar que para coração, não adianta nada. Como é que uma criaturinha petulante fala, Deus não existe? Quem é você, meu filho? Você controla a alimentação até aqui na deglutição, depois acabou. Você não sabe nem nada, nada. Se eu tiver um tumor na cabeça do pâncreas aqui, vou descobrir quando eu estiver magro, com fralda já. Aí enche o peito de ar. Não, que Deus não... Ah, não, venhamos e convenhamos. Médico falando, quando o médico fala isso para mim, fala, meu, criatura, você é um cego. Você não sabe nada dentro do seu corpo, meu filho. Assim, uns orgulhos. O pior de tudo é que o ridículo hoje, o mais difícil hoje da sociedade, é quando você não tem como provar o que é óbvio. Se alguém falar assim, você não existe, como é que eu vou provar? Eu estou aqui, ou você crê que eu estou aqui, ou não, como é que faz? Hoje nós temos que provar o óbvio, que alguém nasceu homem, que alguém nasceu mulher, o óbvio. O tanto que está cego o povo, totalmente cego, absurdamente cego, pela petulância, pelo orgulho. Não, gente. Vamos pedir pelo menos que São Paulo e São Pedro nos dê uma coisa. A humildade. A humildade. Para reconhecer que nós não somos nada. 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 Vezes nada. E aí sim, Deus vai começar a agir na nossa vida e você vai ver, dentro de pouco tempo, que você vai ser parte dessa coluna. Você vai estar lá, alicerçado. E ai de quem tocar em você. Podem arrancar sua cabeça, como arrancaram de Paulo.
Mas o seu sangue derramado vai gerar novos santos, como sempre aconteceu. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa fé. 2000 anos, não tem ninguém, nem China, nem Rússia, ninguém que destrói essa igreja. E ai daqueles, agora eu respondo a esse presidente, ai daqueles que tocarem nos cristãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito